Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma catequese ao vivo. E na catequese de hoje, nós iremos tratar de um tema muito importante para nós cristãos católicos e um assunto também muito delicado, que é a questão do Sínodo da Amazônia, melhor dizendo, o Sínodo Pan-Amazônico. Eu relutei muito em gravar essa catequese. Há muito tempo que as pessoas estão pedindo isso, pedem no Instagram, pedem no Facebook, pedem no WhatsApp. Padre, fale do Sínodo da Amazônia. E eu estava relutando um pouco. E o motivo era muito simples. Eu estava esperando sair o documento final, para falar a respeito desse assunto. Mas eu fiz questão de imprimir o instrumento Labores. Para quem não sabe o que é esse documento, traduzindo do latim, Instrumentum Laboris, significa instrumento de trabalho. É uma espécie de projeto. E eu imprimi todo o documento. Quem quiser ler, pesquise no site do Vaticano. Está lá o documento completo. Está aqui na minha mão. Deu 37 páginas. Eu fui imprimir, deu 37 páginas. Primeiro eu li no celular, fui dormir tarde, acho que na terça-feira, fui dormir bem tarde, lendo esse documento, li todo, meditei, risquei algumas coisas no papel, mas depois eu quis imprimir, para ter o documento em mãos. E eu fiz umas anotações aqui, e eu gostaria de partilhar com vocês. Vejam bem, primeira coisa que nós devemos entender: quando se fala em sínodo, quando se fala em concílio, quando se fala em conclave, quando se fala em qualquer coisa referente à igreja, nós devemos ter muito cuidado, muita cautela. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou acompanhando algumas publicações que estão sendo feitas na internet, em vídeo, em texto, e ao meu ver, não é o melhor caminho. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas estão muito, à flor da pele. Já começam xingando os padres, xingando os bispos, até mesmo xingando o Papa, E não é assim. As coisas da igreja não podem ser feitas desta maneira, até porque, quando nós falamos da Igreja Católica, nós estamos falando da nossa família. E você que está me escutando aí agora, você não, quando acontece algum problema na sua família, você não sai publicando em redes sociais, falando mal dos seus familiares. É uma pessoa que tem bom senso, uma pessoa que tem juízo, não faz algo desse tipo. Então, quando se fala da Igreja Católica, nós devemos falar com amor. Então, devemos primeiro respeitar as autoridades eclesiásticas, mas falar com amor. Eu vou dizer uma coisa para você. A história já nos provou que no grito ninguém ganha nada. Nós só temos duas armas para vencer as batalhas dentro da igreja: a oração e a verdade. Primeiro, rezar. Se você não reza, não adianta você fazer nada pela igreja, porque vai ser um trabalho mal feito, um trabalho pela metade. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é rezar pelo sínodo, rezar pelo Santo Padre, rezar pelos membros dessa comissão aí, essas pessoas que foram selecionadas para trabalhar no sínodo, rezar por cada uma delas. E segunda coisa, a verdade. Se você tem a verdade, meu amigo, não precisa ter medo de ninguém. Quem tem a verdade não precisa ter medo. Você quer defender a igreja, você tem todo o direito, você tem a obrigação como católico de defender a fé. Mas use sempre a verdade. Nunca queira ganhar no grito. Não, porque o Sínodo da Amazônia, porque o Papa, porque isso, porque aquilo.
e grita e fala e reclama e no final das contas não chega a lugar algum, pelo contrário, só atrapalha, não é? Só atrapalha e causa divisão. Estou falando isso com um amor de pastor. Se você quer defender a fé católica, tenha duas armas, a oração e a verdade. Tendo isso nas mãos, meu amigo, ninguém te vence. Se você tem, quando eu falo de oração é de rezar mesmo, botar o joelho no chão e rezar. E quando eu falo de verdade, é de conhecer a verdade. Ou seja, ler o catecismo, ler a Sagrada Escritura, conhecer os documentos da igreja. Por exemplo, tem muita gente aí falando de sínodo, mas quase ninguém teve o cuidado de ler o Instrumento Laboris, até mesmo para criticar. Ah, padre, eu não concordo. Sim, meu filho, você não concorda, mas tenha o documento em mãos, leia, né? Faça seu apontamento e mostre o que é que você não está concordando. Não caia nessa história de Maria vai com as outras. Não, porque falaram que o sínodo não é coisa de Deus. Então eu vou sair também xingando nas redes sociais, brigando, provocando. Calma. Se você quer criticar, se você quer defender a fé católica, como eu vou tentar fazer aqui agora, conheça o que está sendo publicado, não é? Quais são as ideias do sínodo? Tem coisa boa? Tem coisa que não é tão boa? Tem coisa perigosa? Então é estudando que você vai saber. Então, repito, oração e verdade são as duas armas que nós temos para vencer toda dificuldade na igreja, principalmente quando se trata de doutrina. Pois bem, eu estou aqui com um documento na mão, né? O Instrumentum Laboris, instrumento de trabalho. Eu li tudo. Tem muita coisa aqui que eu não vou mencionar porque não convém no sentido de ecologia, né? Essas coisas eu deixo para lá. Eu vou focar na doutrina. A minha preocupação com este sínodo é mais na doutrina católica. Vamos ler aqui o número 13. Deixa eu ler aqui para vocês. Vamos analisar cada ponto. O texto diz assim: esta compreensão da vida se caracteriza pela conectividade e harmonia de relações entre a água, o território e a natureza, a vida comunitária e a cultura, Deus e as diferentes forças espirituais. Então isso aqui eu grifei, não é? Vou mostrar aqui para você, não é? Deus fala da natureza, fala da vida comunitária, fala da cultura e no meio coloca Deus e as diferentes forças espirituais. Eu fico me perguntando quais são essas forças. Porque esse termo, forças espirituais, não é doutrina católica. A igreja não usa esse termo. Eu acredito também que esse parágrafo aqui não está falando nem dos anjos e nem dos santos. Até porque os anjos e santos não são forças, né? São criaturas de Deus. Os anjos e santos não são forças espirituais. Eles são criaturas que intercedem por nós. Nem o próprio Deus é uma força. Deus são três pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando diz assim, Deus e as diferentes forças espirituais, dá a impressão de um sincretismo, né? Um sincretismo implícito. Não entendi isso aqui, não é? Um documento da Igreja Católica, um documento preparatório de um sínodo, falar em Deus e as diferentes forças espirituais, será que está se referindo ao pajé da Amazônia, a cultura a devoção dos índios? Isso não é doutrina católica não, viu? Então esse é o primeiro ponto que eu anotei aqui. Depois, alguém está me ligando aqui, deixa eu parar. Pois bem, vamos aqui ver outro ponto, o número 38. Vamos ver o que está dizendo o número 38 deste documento para o sínodo. Diz assim: no passado, às vezes a igreja foi cúmplice
dos colonizadores, sufocando a voz profética do Evangelho. Muitos dos obstáculos a uma evangelização dialógica e aberta à alteridade cultural têm um cunho histórico e se escondem por detrás de certas doutrinas petrificadas. Também não entendi, né? O que é que eles querem dizer com doutrinas petrificadas? Seriam os dogmas da igreja? Será que os dogmas impedem uma boa evangelização? Seria bom explicar isso aqui, não é? Por detrás de certas doutrinas petrificadas. E vai falar também dos obstáculos a uma evangelização dialógica. Diz que a igreja foi cúmplice dos colonizadores, sufocando a voz profética. Pelo contrário, aqui, né, para quem estuda história da igreja, nós vamos ver que a presença da igreja, dos missionários, foi um combate seríssimo a, digamos que, a maldade dos colonizadores. Ou seja, os missionários vieram para impedir os abusos. A prova disso são os jesuítas, os franciscanos, não é? Os primeiros missionários que vieram para a América Latina, queriam escravizar os índios e os missionários disseram não, os índios não podem ser escravizados, são os donos da terra. Não é? Então a igreja, historicamente falando, eu não vejo como uma cumplicidade para sufocar a voz do evangelho, não. Isso aqui é uma crítica ferrenha aos primeiros missionários. E nós devemos agradecer a Deus pela presença deles aqui. Porque se hoje nós somos católicos, se hoje o Brasil é chamado Terra de Santa Cruz, foi porque estes homens entregaram as suas vidas para poder evangelizar essas terras. Claro que se fosse na nossa época, né, com essa mentalidade aqui, ninguém ia sair da Europa, nem de Portugal, nem da Espanha, para vir falar de Jesus aqui. Os missionários iriam dizer assim, não, porque no Brasil os índios já têm as crenças deles, né? Já têm os seus dogmas, os seus rituais, os seus... Então deixa lá, não precisa falar de Jesus, não. Pelo contrário, eles sabem que Jesus é o único salvador. Eles sabiam, melhor dizendo, que Jesus é o único salvador. Por isso, enfrentaram todo este mar, né? Enfrentaram o oceano e vieram falar de Jesus para nós. Trouxeram o evangelho da salvação. Então a presença dos missionários aqui não foi uma coisa ruim, foi uma coisa boa. Então o documento dá a entender, né, no número 38, que a igreja ela sufocou a voz do evangelho. Pelo contrário, foi a igreja que trouxe o evangelho para nós. Né? Então, vamos ver aqui o número 39. O número 39 diz assim: a abertura não sincera ao outro, assim como uma atitude corporativista, que reserva a salvação exclusivamente ao próprio credo, são destruidoras deste mesmo credo. Espera aí. Olha a crítica, digamos que sutil, à Igreja Católica. Né? A abertura não sincera ao outro, assim como uma atitude corporativista que reserva a salvação exclusivamente ao próprio credo. Isso aqui vai de encontro a um dogma da igreja. Quando a igreja diz que fora dela não há salvação, extra ecclesiam nulla salus. Vamos negar isso? A igreja afirma essa verdade desde o início. Para alcançar a salvação é preciso estar ligado diretamente ao corpo místico de Cristo, que é a igreja. Se Cristo é o único Salvador e Ele é a cabeça da igreja, que é seu corpo, então para alcançar a salvação é preciso ingressar, não é? De coração sincero, no corpo místico de Cristo. Foi isso que a igreja sempre ensinou. A não ser que a gente mude a doutrina, né? Isso está escrito nos documentos do Vaticano II. Isso foi dito, né, na Dominus Jesus. Então, reserva a salvação exclusivamente ao próprio credo. Ou seja, dá a entender que em todo canto tem salvação, né? Ah, padre, mas você se esqueceu da semina verbi, das sementes do verbo. Calma lá.
Deus, o Espírito sopra onde quer. E Deus pode salvar pessoas de outros credos. Isso a igreja sempre falou, né? Mas a partir do momento que a pessoa conhece Cristo, a partir do momento que a pessoa descobre o Evangelho e nega o Cristo, nega o ingresso na igreja, ela está recusando a salvação. Isso é doutrina. Então tem que ter cuidado com isso aqui. Número 39. Depois vai dizer no mesmo parágrafo: o amor vivido em qualquer religião agrada a Deus. Isso é uma heresia, né? O amor vivido em qualquer religião agrada a Deus. Calma lá. Isso se chama relativismo na fé. Não importa ser católico. Não precisa, né, assumir a fé cristã, ser batizado, se confessar, receber a Eucaristia. Não, basta viver o amor. Em qualquer religião, se você pratica o amor, então você está agradando a Deus. Calma. Vai dizer a carta aos Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Então isso aqui contraria a Sagrada Escritura, viu? A Bíblia não diz sem amor é impossível, não. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário ter fé, é necessário crer. É confessando o Senhor com a boca e crendo com o coração que se alcança a salvação, diz o Atos dos Apóstolos. Então é preciso crer em Jesus, é preciso conhecer, daí a importância do evangelizar, e depois crer que Jesus é o Salvador, para ser salvo, né? Então, quando diz aqui, o amor vivido em qualquer religião agrada a Deus, isso aqui é muito complicado, certo? Vamos agora, deixa eu ver outro número aqui, lemos o 39, vamos para o 104. Como eu disse, eu vou ficar somente com a doutrina. Não vou entrar em outros pontos, não. 104, vou ler aqui para vocês o número. Tem uma coisa aqui também que é complicada. Quando diz assim, sugere-se, número 104, letra E, favorecer uma igreja como instituição de serviço não autorreferencial, corresponsável no cuidado da casa comum e na defesa dos direitos dos povos. Mas isso aqui não é igreja católica. Favorecer uma igreja como instituição de serviço não autorreferencial, ou seja, a igreja não pode se colocar como referência, né? Não, a igreja é uma presença na Amazônia, que está ali para defender os índios, né, para falar da Mãe Terra. Eu acho que a igreja não é isso, não. A igreja, quando chega em qualquer terra, em qualquer tribo, em qualquer lugar, é para ser referência de salvação, para anunciar Jesus, para oferecer os sacramentos, né? Então, assim, isso aqui, gente, não é o documento oficial da igreja, não, viu? Isso aqui é um instrumentum laboris, ou seja, um instrumento de trabalho. Isso aqui vai ser o material para discussão no sínodo. Daí a importância de rezar, como eu falei no início, né? Rezar. Rezar pelo Santo Padre, rezar pelos membros, né, deste sínodo, para que essas coisas aqui, confusas, duvidosas, não entrem como doutrina da igreja, porque senão vai causar uma confusão medonha. Depois, deixa eu ler outro número aqui, número 119, vamos ver o que diz o 119. Na letra D, transpor posições rígidas que não têm suficientemente em consideração a vida concreta das pessoas, nem a realidade pastoral, para ir ao encontro das necessidades concretas dos povos e das culturas indígenas. O que é que esse documento quer dizer com transpor posições rígidas? Está se referindo à doutrina? Está se referindo ao celibato? Está se referindo a quê? Aos dogmas da fé? Aos costumes da igreja? O que seriam essas posições rígidas? Deve ser explicado isso aqui também, não é? Depois nós temos o número 126. Agora esse aqui é o mais complicado, viu? Esse 126 aqui foi o que eu mais risquei, porque me deixou muito confuso.
Parece que nós estamos falando de outra religião que não seja a católica. Diz assim: constata-se a necessidade de um processo de discernimento em relação aos ritos, símbolos e estilos celebrativos das culturas indígenas em contato com a natureza, os quais devem ser assumidos no ritual litúrgico e sacramental. Calma lá, minha gente. Calma lá. Quer dizer que os ritos dos índios, né? As celebrações deles lá de contato com a natureza devem ser assumidos no ritual litúrgico e sacramental? Não. Não. Quer dizer o quê? Que vou aqui dar um exemplo. Ao invés de água benta, vamos pegar a água lá do pajé, né, para sair aspergindo no povo. Ao invés de celebrar a missa com pão e vinho, vamos celebrar com beiju, né, de farinha de mandioca e açaí. É complicado. Ah, padre, não é isso que o documento quer dizer. Então, tem que explicar, porque do jeito que está aqui, dá uma má interpretação. Não é? Ritos, símbolos e estilos celebrativos das culturas indígenas em contato com a natureza, não com Deus, com a natureza, os quais devem ser assumidos no ritual litúrgico e sacramental. Está estranho isso aqui. Não é? Depois diz assim: sugere-se que as celebrações sejam festivas, aquela ideia de que a liturgia é uma festa, né? A missa não é uma festa. A missa é o santo sacrifício de Jesus no Calvário, né, que está sendo ali celebrado, com suas próprias músicas e danças, em línguas e com trajes originários, em comunhão com a natureza e com a comunidade. Está estranho. Como é que as celebrações católicas lá na Amazônia têm que ter músicas próprias, danças, línguas e trajes? Ou seja, o padre vai ter que se vestir de índio para celebrar a missa? Vai ter que colocar acho que é cocá que chama, né? Um cocá na cabeça, né? Aqueles colares, aquelas... Não. Os trajes da igreja são os mesmos em qualquer lugar. São os mesmos. É túnica, estola, casula, em qualquer lugar. Né? Músicas próprias. As músicas também devem ser as mesmas, né? O mesmo tão sublime sacramento que se canta aqui, em Acupe, deve ser o mesmo tão sublime sacramento que vai se cantar lá na Amazônia. Não pode ser uma música própria. Se trata de fé, né? De religião. Danças. Não sei o que quer dizer aqui com dança. Deve ser a dança da chuva, né? Não sei. Me desculpe, minha gente, se eu estou sendo sarcástico. Eu não quero ser sarcástico, não, nem irônico. Eu só estou aqui fazendo perguntas, né? Estou aqui fazendo perguntas. Em comunhão com a natureza e com a comunidade. Nossa comunhão não é com a natureza, nossa comunhão é com Deus. Nós, cristãos católicos, quando nós celebramos, o que é que nós dizemos? Por Cristo nosso Senhor. Amém. Na unidade do Espírito Santo. Né? Por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Então a nossa comunhão é com Deus, é com a Santíssima Trindade. Seja no sacramento, seja na pregação, seja na liturgia. Nossa comunhão não é com a natureza. Nós não somos, cultuadores da Mãe Terra. Não de jeito nenhum. Depois vai dizer a letra B. Eu li a letra A do 126. A letra B. Os sacramentos devem ser fonte de vida e remédio, acessível a todos. Tem que ter cautela também com isso, né? Acessível a todos que querem alcançar a salvação crendo em Jesus. Esse acessível a todos aqui também deixa assim muito em aberto, né? Até porque Jesus diz no Evangelho, não jogueis pérolas aos porcos. E também diz a palavra de Deus, não darás aos cães as coisas santas. Se não me engano, a carta de São Pedro. Então temos que ter cuidado com isso aqui. Os sacramentos, sim, são fonte de vida e remédio. Mas não quer dizer que é acessível a todos. Pelo contrário, é acessível
a quem é batizado, a quem é católico, a quem entra no corpo místico de Cristo. Do contrário, vamos dar a Eucaristia para todo mundo, né? Complicado. Depois diz assim também na letra B: pede-se para superar a rigidez de uma disciplina que exclui e aliena. Qual seria essa rigidez de disciplina que exclui e aliena? Também não diz. Depois, letra C. Por falta de sacerdotes, as comunidades têm dificuldade de celebrar com frequência a Eucaristia. Por isso, pede-se que, em vez de deixar as comunidades sem Eucaristia, se alterem os critérios para selecionar e preparar os ministros autorizados para celebrá-la. Não sei o que quer dizer isso aqui, né? Se alterar os critérios. Não. Se existem comunidades que precisam da Eucaristia, é necessário que lá esteja um sacerdote, né? Um sacerdote católico ordenado validamente, porque nem um diácono celebra a missa, né? Nem um diácono pode celebrar a missa. Ele pode fazer uma celebração da palavra e distribuir a Eucaristia dentro daquela celebração. Mas a Santa Missa, né, o culto eucarístico mesmo, quem celebra é o sacerdote. Assim diz a Igreja durante 2000 anos e não pode mudar essa verdade de fé. Então, precisa ser esclarecido isso aqui também. Depois, letra D. As comunidades pedem que as conferências episcopais adaptem o ritual eucarístico às suas culturas. Isso aqui também é muito confuso, né? As comunidades pedem que as conferências episcopais adaptem o ritual eucarístico às suas culturas. Ou seja, adaptar o ritual. Está falando da missa. Adaptar o ritual da missa àquela cultura. Mas isso aí vai perder. O risco que a igreja corre é perder a sua catolicidade, não é? Porque o que é a beleza da igreja? Ou seja, eu estou aqui na Bahia, a Bahia tem sua cultura, né? Mas eu não posso aqui agora colocar um birimbau, né, na hora da missa, um birimbau, um atabaque, né, jogar capoeira na hora da missa. Não posso fazer isso, porque a missa não é da cultura do povo, a missa é da igreja. Então, adaptar o ritual eucarístico às suas culturas. Se eu estou aqui na Bahia celebrando a missa, eu posso ir em Fátima, em Portugal, posso ir na Índia, posso ir nos Estados Unidos, posso ir na África, posso ir na Oceania, em qualquer lugar do mundo, no sertão pernambucano, né, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, é a missa. A missa celebrada com um padre vestido de túnica e estola, com pão e vinho, com incenso, né, quando for necessário. Isso é a Igreja Católica. Isso é a nossa fé, a nossa tradição. Então, se for adaptar o ritual eucarístico cada um à sua cultura, vai gerar também digamos que uma ofensa à catolicidade da Igreja. Claro que aqui não se exclui a cultura dos povos. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Eu moro aqui num distrito do Recôncavo Baiano, onde o povo vive da pesca, né? A grande maioria são pescadores e marisqueiras. Então, no dia de São Pedro, nós colocamos assim um altar de São Pedro, e próximo àquele altar nós colocamos o remo, nós colocamos a rede dos pescadores, colocamos os peixinhos como um símbolo, né? Um símbolo da cultura local. Então, isso se chama cristianizar a cultura. Se São Pedro era pescador, então nós queremos homenagear os pescadores, então nós podemos arrumar num canto assim da igreja um altar com São Pedro, o remo. Isso aí não ofende liturgia nenhuma, viu? Não é ofensa a Deus, não. Mas quando se fala em adaptar o ritual eucarístico, aí já está falando da liturgia própria da missa. Fica complicado, né? Depois vai falar aqui no número, deixa eu mostrar aqui para vocês, número 128, número 128, número 2. Afirmando que o celibato é uma dádiva para a igreja,
Pede-se que, para as áreas mais remotas da região, se estude a possibilidade da ordenação sacerdotal de pessoas idosas, de preferência indígenas, respeitadas e reconhecidas por sua comunidade, mesmo que já tenham uma família estável, constituída e estável. Ou seja, ordenar homens casados. Resumindo, né? Ordenar homens, de preferência índios, casados, para assistir às comunidades distantes. Isso aqui também vai gerar é uma situação delicada, né? Vai gerar um pequeno problema ou um grande problema, porque vai tocar diretamente no celibato sacerdotal, que é uma herança importantíssima da igreja, né? Então, diz aqui bem claro, né? Ordenação sacerdotal de homens, de idosos, de preferência indígenas, mesmo que já tenham uma família constituída e estável. Número 3. Meu Jesus sacramentado. Diz assim: identificar o tipo de ministério oficial que pode ser conferido à mulher, tendo em consideração o papel central que hoje ela desempenha na Igreja Amazônica. Ministério oficial. Quando se fala em ministério, nós estamos falando de quê? De diáconos, padres e bispos, né? São os ministros ordenados da igreja. Então, o que significa um ministério oficial? Nós iríamos inventar um novo ministério para as mulheres, porque na tradição da igreja nunca se ouviu falar nisso, né? Mulheres sendo ordenadas como diaconisas, né? Sacerdotisas, bispas. Se fala aqui de um ministério oficial, não sei, né? Porque as mulheres já são ministras da Eucaristia, são catequistas, né? Se consagram como religiosas, mas ministério oficial que pode ser conferido à mulher. Estranho, né? Repito, esse é um documento preparatório. Depois vai dizer aqui, deixa eu ver, papel da mulher. Propõe-se, inclusive, que às mulheres sejam garantida sua liderança, assim como espaços cada vez mais abrangentes e relevantes na área da formação, teologia, catequese, liturgia e escola de fé e de política. Passemos, né, para outro parágrafo. Vamos adiante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. Número 133. Isso aqui eu achei interessante, viu? Número 133 do instrumento Laboris. Diz assim: um fenômeno importante a ter em consideração é o vertiginoso crescimento das recentes igrejas evangélicas de origem pentecostal, especialmente nas periferias. Aí eu pergunto, por quê? Por que nas periferias da Amazônia crescem as igrejas evangélicas? Será que não é porque eles estão anunciando Jesus e falando com convicção que Jesus salva, cura e liberta, e anunciando o batismo e pregando a conversão sincera? Não será por isso que as igrejas evangélicas pentecostais estão crescendo lá na Amazônia? Talvez seja por isso, né? Devemos ter cuidado. Onde é que a igreja cresce? Onde o nome de Jesus é anunciado. Se fala desse fenômeno, chamam de fenômeno, o crescimento das igrejas pentecostais. E a igreja católica, né? Se é que nós podemos dizer que é a igreja católica, né? Está querendo o quê? Mudar a liturgia, introduzir cultura indígena na liturgia, mudar a doutrina a respeito do celibato, para evangelizar a Amazônia, né? Não sei. Pois bem, meus irmãos. E no número 138, diz também aqui uma coisa interessante, né?
número 138, eles vão constatar a presença de pastores evangélicos lá na Amazônia, que fazem um trabalho de evangelização, e vai dizer assim o parágrafo: esses grupos, né, essas comunidades evangélicas, nos mostram outro modo de ser igreja. Outro modo, atenção, outro modo de ser igreja. É como se a Igreja Católica, a tradição da igreja não servisse mais, não surtisse mais efeito. Então, né, um outro modo de ser igreja, onde o povo se sente protagonista. O protagonista da igreja só é o Espírito Santo, né? Quem é o protagonista da igreja? É o Espírito Santo. É ele quem ordena os sacerdotes, é ele quem santifica o pão e o vinho e transforma no corpo e sangue de Jesus, né? É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado e leva ao conhecimento de Cristo. É o Espírito Santo que santifica a igreja, é o Espírito Santo que conduz a igreja. Então, o Espírito Santo é o protagonista da fé católica. Então está dizendo aqui, outro modo de ser igreja, onde o povo se sente protagonista. Aqui vem o mais perigoso. Onde os fiéis podem expressar-se livremente, sem censuras, dogmatismos, nem disciplinas rituais. Vamos refletir aqui cada um desses pontos, né? Então, outro modo de ser igreja, onde o povo se sente protagonista, ou seja, o Espírito Santo, calma lá, né? É o povo. Onde os fiéis podem expressar-se livremente, sem censura. Ou seja, o que está falando aqui de censura? Não seria em relação ao pecado, porque a igreja diz, né? A igreja nos censura. A igreja diz, olha, não faça isso, não faça aquilo. O mandamento, a lei de Deus, né? Observe os 10 mandamentos. Não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho. Isso é uma censura divina. Não faça isso, não faça aquilo, porque é pecado. Então a igreja sem censuras, sem dogmatismo. Nossa igreja tem dogmas, né? Nossa igreja tem dogmas. A presença real de Jesus na Eucaristia é o dogma. Nem disciplinas rituais. Seria a liturgia? Porque a liturgia é uma disciplina ritual, né? O padre faz isso, o padre abre os braços, depois ele fecha, depois ele traça a cruz sobre o pão e o vinho, né? Depois ele impõe as mãos. Isso é uma disciplina ritual da igreja. Então, olha, meus irmãos, sendo sincero aqui com vocês que me assistem, muita gente disse assim, padre, não toque nesse assunto não, que é perigoso. Por que é perigoso? Eu sou padre. Se isso aqui se refere à Igreja Católica, me diz respeito, né? Se me diz respeito, eu tenho que ler, estudar, conhecer e falar. Sou padre. Ah, mas você pode ser perseguido. Perseguido por quê? Eu não estou falando nenhuma heresia, né? Pelo contrário, eu estou defendendo a fé cristã católica, como devo fazer, né? Foi o que eu jurei no dia da minha ordenação, defender a fé católica. Então, não tenho medo de nada, não. Ser perseguido por defender a fé seria uma glória para mim, né? Seria uma glória. Mas não tenho medo, não. Eu teria medo se eu tivesse, né, anunciando coisas esquisitas. Pois bem, meus irmãos, depois de analisar alguns pontos desse instrumento Labores, eu queria falar também para vocês algumas coisas, né, que eu pude também pesquisar na internet. Alguns membros da igreja, bispos, cardeais, que estão atentos a este sínodo, inclusive, né, estão fazendo publicações a respeito disso. Quero ler para vocês aqui algumas coisas. Estou aqui com o texto de Dom Keller. Dom Keller é um bispo católico daqui do Brasil. Dom Keller ele diz assim, tempos difíceis para a una Santa Católica e Apostólica Igreja de Cristo. Dom Keller é um grande defensor da fé. Ele diz assim, tempos de traições e defecções, especialmente por parte de muitos daqueles que deveriam ser mestres da fé, e que se transformaram em postuladores das mais vis e já combatidas heresias.
Isso é Dom Keller falando, viu? Ordenações de mulheres, mudança da matéria do sacramento da Eucaristia, pagelanças introduzidas na Sagrada Liturgia. O resultado intencional de tudo isso é chamado de novo paradigma para a Igreja. O que de fato se pretende é o rompimento com a sagrada tradição e com o autêntico magistério. E Dom Keller afirma, está aqui em negrito, o que querem mesmo é uma outra igreja. Parece isso, né? Dá a entender que querem construir um novo jeito de ser igreja. Porque simples. Aí ele pergunta, por que não abandonam eles a barca de Cristo? Porque o que desejam agora é jogar fora desta barca o que deles discordam. É uma questão de apoderamento eclesial. Rezemos pela igreja, rezemos pelo sínodo, para que não se transforme em um instrumento de traição à verdadeira fé. Sobretudo, rezar pelo Papa Francisco, para que neste momento dramático da história seja mestre da fé. É importante, viu? Porque no final das contas, quem vai dar bater o carimbo é o Papa, né? Isso aqui é um documento que eu li para vocês, é um projeto para se discutir. Isso não foi assumido ainda pela igreja, não. Quem vai bater o carimbo é o Papa. Então devemos rezar pelo Santo Padre para que ele cumpra, né, seu papel de Pedro. Jesus disse a Pedro, confirma teus irmãos na fé. Esse é o papel do Santo Padre. Então rezar muito por ele. Depois, Dom Ascona. Dom Ascona é lá da Amazônia. Eu conheci Dom Ascona em Minas Gerais, um bispo muito santo, muito de Deus. Dom Ascona ele vai fazer uma crítica também a este sínodo, dizendo assim, na verdade, se trata da falta de fé na igreja e na Amazônia. Isso é Dom Ascona falando. Falta de fé que impede a conversão missionária. O impulso missionário sempre foi um sinal de vitalidade, assim como a sua diminuição constitui um sinal de crise de fé. Isso aqui é Dom Ascona falando, viu? Se trata de falta de fé na igreja e na Amazônia. Eu acho que é por isso que as igrejas protestantes estão crescendo, né? Porque eles são convictos do que acreditam. Mesmo que eles não tenham a fé completa, né? Eles não comunguem da doutrina completa da igreja de Jesus. Mas eles acreditam em Cristo, né? Acreditam que Jesus morreu na cruz para nos salvar, acreditam que Jesus ressuscitou, acreditam na salvação, no batismo. Então, talvez por isso que eles estão crescendo. E na nossa igreja se percebe uma falta de fé. É o que diz Dom Ascona. Temos também aqui uma crítica do cardeal Walter Brandmiller. Ele diz assim, deve-se estar afirmado agora, com insistência, que este instrumentum laboris contradiz o ensino irrevogável da Igreja em pontos cruciais e, portanto, tem de ser qualificado como herético. Isso aqui é um cardeal. Outra coisa que eu quero aproveitar para dizer aqui é porque existem sites progressistas, e não são católicos de verdade, que estão classificando estes cardeais e estes bispos como inimigos do Papa. Atenção, viu? Atenção. Estão dizendo que o cardeal Brandmiller, que o cardeal Burke, que Dom Ascona, que Dom Keller, que estes homens de Deus, defensores da fé, são inimigos da igreja do Papa. Isso é mentira, minha gente. Isso é mentira. E às vezes até alguns leigos, né? Eu vejo aí nas redes sociais, alguns leigos publicando, porque alguns cardeais são contra o Papa, porque o Papa é humilde. Gente, me desculpe, isso é conversa de comadre. Quando se trata de fé católica, não podemos levar isso como conversa de comadre, não. Então, que o Papa Francisco é uma pessoa humilde, isso nós sabemos, mas quer dizer que João Paulo II, Bento XVI, eram o quê? Orgulhosos, né? Os outros papas eram orgulhosos, vaidosos? Pelo que eu conheci dos outros, todos eles são humildes. Todos eles são humildes, né? Então, o problema da igreja é que muitas pessoas confundem doutrina com afetividade.
Que você goste mais do Papa A, do Papa B, do Papa C, isso é problema seu. Tem gente que se identifica mais com o João Paulo II, outros se identificam mais com o Bento XVI, outros se identificam mais com o Papa Francisco. Isso é normal, gente. Isso está ligado à afetividade, ao gostar da pessoa, né? Você é livre, mas não confunda a sua afetividade com doutrina. Isso aqui não tem nada a ver com afetividade, não. Quando um cardeal se levanta para falar isso aqui, ele não é nem inimigo da igreja nem do Papa, pelo contrário, ele é um defensor da fé. Viu? Cuidado com o que está se divulgando por aí. Cuidado. Depois, né, eu li para vocês Dom Keller, li Dom Ascona, li o cardeal Brandmiller. Quero falar também para vocês a opinião do cardeal Sara. Sara ou Sará, né? Não aprendi bem a pronúncia, né? Se é Sara ou Sará. Cardeal Robert Sará. Ele, inclusive, escreveu esse livro aqui. Na verdade, é uma entrevista, né? Deus ou Nada, o cardeal. Vou mostrar aqui a foto dele. Esse livro, muito bom, né? E a apresentação desse livro é de Dom Murilo Krieger, o arcebispo de Salvador, que me ordenou, né? Eu fui ordenado padre e diácono por Dom Murilo Krieger. Sou grato a ele por ter me concedido essa graça, né? Na verdade, quem me concedeu foi o Senhor, foi Jesus Cristo, foi a Trindade Santa, mas através do ministério episcopal de Dom Murilo. Então ele faz a abertura desse livro, a apresentação, e é um livro muito bom, o cardeal Sara. E o cardeal diz assim, se o Sínodo da Amazônia tomasse decisões nessa direção, romperia definitivamente com a tradição da Igreja Latina. Isso é o cardeal Sara dizendo. Ele é prefeito da congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos. Ele diz também, se por falta de fé em Deus, olha o que Dom Ascona dizia, né? Falta de fé. Se por falta de fé em Deus e por efeito da miopia pastoral, o Sínodo da Amazônia decidisse sobre a ordenação de viri probati, ou seja, de homens casados, sobre a composição de ministérios para as mulheres e outras incongruências desse tipo, a situação seria extremamente séria. Quem está dizendo aqui, não é o cardeal Robert Sará, ou Sara, prefeito da congregação para o culto divino. Não é? Vamos para frente. Quero ler também para vocês aqui o que diz o cardeal Burke e Dom Atanásio Schneider. Inclusive o cardeal Schneider, o bispo, né? Atanásio Schneider, ele escreveu esse livro aqui muito bom. Corpus Christi, a Sagrada Renovação, a Sagrada Comunhão e a Renovação da Igreja. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? É um livro muito bom a respeito da Sagrada Eucaristia. Veja aqui na capa, né? Jesus dando a comunhão a Nossa Senhora, né? Interessante. Olha que coisa bonita. Eu não sei bem se é Jesus ou se é São João Evangelista, não sei. Né? Mas a capa é belíssima. Ele fala aqui sobre a importância, né, da crença, da fé na Sagrada Eucaristia. Então, ele também é um grande defensor da fé cristã católica. E ele, juntamente com o cardeal Burke, que é o cardeal que escreveu esse livro aqui também sobre a Eucaristia, né? O Amor Divino Encarnado, foi lançado pela editora Eclésia. Muito bom esse livro aqui, viu? O cardeal Burke, O Amor Divino Encarnado. 2 livros maravilhosos sobre a Eucaristia. Então, estes 2 homens aqui, esses 2 grandes defensores da fé cristã católica, eles disseram o seguinte, os erros teológicos e heresias implícitos e explícitos contidos no instrumento Laboris são uma manifestação alarmante da confusão, do erro e da divisão que afligem a igreja hoje. Olha aí, 3 palavras, né, que eles 2 estão dizendo aqui nessa carta. É uma carta assinada pelos 2. Confusão,
erro e divisão. Eu estou vendo aí nas redes sociais uma campanha que muita gente está, né, tá dividido os dois lados, né? Tem gente que diz assim, eu sou contra, hashtag, sou contra o sino da Amazônia. E do outro lado, um grupo de pessoas, hashtag, sou a favor do sino da Amazônia. Olha aí a divisão, a confusão. De um lado, pessoas que estão, né, preocupadas com esse instrumento labores e estão dizendo, sou contra o sínodo. E outros que estão dizendo, sou a favor do sínodo. Mas eu pergunto, quem foi que leu o documento? Né? Tem que ler para tomar uma decisão. Nessas horas, meus irmãos, nós não podemos tomar partido por pessoas. Atenção aqui. Ah, porque eu gosto do cardeal Burke, então eu vou ficar do lado dele. Não porque eu gosto do bispo ou do cardeal que está apoiando o sínodo, então eu vou ficar do lado dele. Isso aqui não tem nada a ver com política, viu? Isso aqui não tem nada a ver com tomar partido de ninguém, nem ficar defendendo ninguém. Isso aqui é fé cristã católica, isso aqui é doutrina, e nessas horas nós devemos ficar do lado de uma pessoa só, de nosso Senhor Jesus Cristo e do seu Evangelho. Viu? Se o católico tem que tomar partido por alguém, ele tem que tomar partido por Cristo, por Jesus, e defender a fé. Viu? Queria falar também, eu sei que o horário já está adiantado, acho que já tem mais ou menos 1 hora de catequese, mas eu vou pedir um pouco da paciência de vocês para falar mais uma coisa aqui, né? Eu estou com um livro, inclusive eu vou recomendar para que todo mundo compre, também da editora Eclésia, o livro escrito pelo Monsenhor Sanarruja. O nome desse livro é Poder Global e Religião Universal. Esse livro aqui é muito importante, viu? Esse Monsenhor morreu. Morreu em 2014, se não me engano. Morreu, nada, não estava doente, morreu. E ele escreveu esse livro aqui denunciando, atenção, ele está denunciando a chamada Ordem Mundial. E ele diz nesse livro que as pessoas que estão por trás dessa nova ordem, elas estão usando o tema da ecologia para poder, né, arquitetar os seus planos. Isso aqui é o Monsenhor Sanarruja dizendo, né? Então eu queria ler aqui para vocês algumas coisas que eu achei interessante. Por exemplo, ele diz aqui na página 59 que a Carta da Terra é um manifesto materialista, pagão, panteísta e que pretende fornecer uma base ética para um rígido controle da população mundial. O que é que ele está dizendo aqui? Que Carta da Terra é essa? Essa Carta da Terra, um dos escritores dessa carta é o conhecido Leonardo Boff, né? Teólogo da libertação. Essa Carta da Terra foi publicada pela ONU. Ela é conhecida como a Carta Magna, né, desse movimento voltado para a ecologia. Então, o Monsenhor está dizendo aqui que essa Carta da Terra é um manifesto pagão, panteísta e materialista. Depois, né, em outro lugar aqui, olha o que Leonardo Boff afirma. É um trecho de um discurso feito por ele em Buenos Aires, na Argentina. Ele diz assim, olha o que está dizendo Leonardo Boff, viu? As religiões abraâmicas, ou seja, de Abraão, né? O judaísmo, o cristianismo, a nossa fé católica. As religiões abraâmicas são as mais violentas, porque acreditam ser portadoras da verdade. O que é necessário é a espiritualidade, não os credos e as doutrinas.
esse pensamento de Leonardo Boff está quase parecido com o instrumento Labores, né? Olha aqui. Ele diz que as religiões abraâmicas, ou seja, as religiões monoteístas, das quais o catolicismo faz parte, são violentas, porque acreditam ser portadoras da verdade. O que é que ele quer dizer com isso? Nós, que afirmamos que só Jesus salva, né? Nós que afirmamos que para ser salvo é preciso crer em Cristo e ser membro da igreja, nós somos violentos, porque nós chegamos no meio dos povos e acabamos com a cultura deles, e acabamos com as divindades deles, e dizemos que os ídolos são coisas do demônio e que somente Jesus é importante. São Paulo fez isso, São Pedro fez isso, os apóstolos fizeram isso, São José de Anchieta fez isso, os santos fizeram isso. Essa é a nossa fé. Não é que nós somos violentos, não. Nós pregamos a verdade. Tem nada a ver com violência. Nós não colocamos faca no pescoço de ninguém. Aceite Jesus ou morre. Não. Nós estamos propagando a fé. Quem não quer acreditar, o que é que a gente pode fazer? Mas a fé, já se diz, né? Propaganda fidei. Propagar a fé. Ou seja, anunciar Jesus. Estranho. Então, Leonardo Boff está dizendo isso. E ele ainda diz, o que é necessário é a espiritualidade, não os credos e as doutrinas. Ou seja, para que oração do credo, para que doutrina, para que dogma, para que, né, liturgia? Não tem nada, isso não precisa. O que importa é a espiritualidade, seja ela a espiritualidade do pajé, do pai de santo, a espiritualidade, seja lá de quem for. O importante é a união dessa espiritualidade. Isso é paganismo. Isso é paganismo, não é? A caneta toda hora cai. Deixa eu ver aqui outra coisa. Houve em 2007, atenção, esse ano aqui é importante porque em 2007 aconteceu aqui no Brasil uma campanha da fraternidade voltada para a Amazônia. Atenção, o nome da campanha era Vida e Missão neste Chão. Você deve se lembrar. A capa tinha uma Vitória Régia, tinha o rosto de um índio, né, dentro do rio. Tem até uma música, a música ficou na minha mente, né, porque naquele tempo eu era o quê? Um adolescente. Em 2007 eu devia ter ali por volta de 15 anos, mais ou menos 15, 16 anos, né? E a campanha falava sobre isso, sobre a Amazônia. Só que naquele tempo não tinha internet. Nós não tínhamos acesso a esse tipo de conteúdo. Então tudo que chegava para nós eram coisas da igreja. Então a gente rezava, a gente cantava aquelas músicas, né? Tem uma música que cantava assim: uma só será a mesa, terra mãe será o altar. Se eu fosse viver de cantor, eu não ia ganhar nem com sal, né? Mas era mais ou menos isso. Quando os pés ao chão tocarem, para a dança começar. Quando as mãos se entrelaçarem, esqueci o resto da letra. Mas cantava isso. Era um canto de ofertório. E eu era do grupo de jovens, a gente cantava. Ele não sabia nem o que era que estava cantando, mas era canto da igreja, né? Estava no livro, a gente cantava. E rezava, falava da Amazônia, falava dos índios. A gente rezava pelos índios. Mas a gente não entendia muito bem o que queria dizer. Só que naquele mesmo ano, 2007, aconteceu em Roma um encontro internacional das superioras gerais das congregações do mundo todo, né? As superioras gerais. Foram 850 superioras reunidas lá em Roma. E elas publicaram uma declaração naquele ano de 2007. Nós estávamos aqui, né, rezando a campanha da fraternidade pela Amazônia, pelos índios, aquela coisa toda. E lá as irmãs estavam reunidas, as freiras, né, as madres, estavam dizendo assim, pedindo a aspiração da mulher a redescobrir sua dignidade e de seu verdadeiro lugar no mundo e na igreja. Qual é o verdadeiro lugar da mulher na igreja, né? Será que naquele tempo já se pensava
em diaconisas, não sei. Depois vai dizer aqui outro ponto dessa declaração das irmãs. Repensar nossos votos a partir do ponto de vista ecológico. Olha, vamos fazer aqui a ligação, né? Carta da Terra, publicada pela ONU e assinada por Leonardo Boff e outros mais. Carta das Superioras, lá em Roma. Repensar nossos votos. Que votos são esses? O voto de obediência, castidade, né? E pobreza. A partir do ponto de vista ecológico. Mas, pelo amor de Deus, irmãs, não é? Nossos votos religiosos são feitos a partir da Sagrada Escritura. Não tem nada a ver com o ponto de vista ecológico, não. Depois diz assim: incluir a espiritualidade da terra nos programas de formação inicial e permanente. Misericórdia. Ou seja, uma freira, uma jovem chega no convento, não é? Na congregação religiosa, quer adorar o Santíssimo Sacramento, quer rezar o texto, quer fazer penitência, e ela vai estudar o quê? A espiritualidade da terra. Eu não sei qual é a espiritualidade da terra, não é? Eu desconheço essa espiritualidade da terra. Eu conheço a espiritualidade beneditina, a espiritualidade franciscana, não é? Terceiro ponto, apoiar a Carta da Terra. Olha aí. Vamos voltar. Carta da Terra, publicada pela ONU em 97, assinada por Leonardo Boff e outros mais. Então, em 2007, 10 anos depois, um grupo de superiores gerais, né, dizendo: devemos apoiar a Carta da Terra. Olha, minha gente, é muita coisa, viu? Então, eu convido você a ler esse livro aqui, né? Poder Global e Religião Universal. É um monsenhor já falecido, morreu em 2014, monsenhor Juan Cláudio Sanarruja. E por fim, eu gostaria de falar para vocês a respeito de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Ela que é a padroeira da América Latina, na qual está incluída a Amazônia. Nossa Senhora de Guadalupe, quando ela apareceu no México, imaginem vocês, início da colonização. Os índios mexicanos já tinham as suas crenças, os seus deuses, os seus rituais, e naquele contexto, né, os missionários querendo falar de Jesus, mas, né, pouca gente era batizada, pouca gente aceitava a fé cristã, também pelo mau comportamento de alguns missionários, né? Infelizmente, querem falar de Jesus, mas não querem dar testemunho de Jesus. E Nossa Senhora aparece para um índio. Atenção! Nossa Senhora aparece para um índio, e ao aparecer para o índio, o lugar que ela escolhe para aparecer é um monte chamado Tepeyac, e naquele monte se cultuava uma divindade conhecida como a mãe de todos os deuses. Atenção! Nossa Senhora vem do céu, aparece para um índio. Olha o que é evangelização. Em um lugar onde se cultuava a mãe de todos os deuses, uma deusa pagã. Nossa Senhora, ela poderia chegar assim: olha, meu índio, né? Meu Juan de Egito, como ela falava, né? Juan de Egito. Olha, meu filho, eu vim aqui falar para você que meu filho Jesus é bom, porém, continuem, né, com os rituais de vocês, continuem com essa cultura bonita de vocês, de sacrificar pessoas humanas, de sacrificar animais para os deuses, de cultuar a mãe de todos os deuses, né? Então, eu só vim falar aqui para vocês que existe também um Deus chamado Jesus. Nossa Senhora não chegou dessa maneira. Ela disse: Juan Diego, eu quero que se construa nesse monte um santuário para a mãe do verdadeiro Deus. Atenção, palavras da boca de Nossa Senhora. Estou falando de Guadalupe, viu? Eu não estou falando de aparições não reconhecidas pela igreja, não. Porque tudo agora não, porque essa aparição não é reconhecida. Então descarta, né?
Se não é reconhecido, então joga na lata do lixo. Então vamos falar de Guadalupe, reconhecidíssima, declarada, né, padroeira da América Latina. Guadalupe, ponto de peregrinação dos papas. Diversos papas visitaram Guadalupe. Então, Nossa Senhora está dizendo lá, se é para evangelizar, vamos seguir o caminho de Nossa Senhora? Ela vem do céu, em uma cultura também indígena, os índios mexicanos, e ela diz, olha, eu quero que se construa aqui um santuário para a mãe, ou seja, para ela, para a mãe do verdadeiro Deus. O que é que Nossa Senhora queria dizer? Acaba com esse paganismo, acaba com esse sincretismo, acaba com esse culto falso, esse culto pagão. O meu filho Jesus é o único Salvador. Em outras palavras, era isso que Nossa Senhora queria dizer. E graças a Deus, depois da aparição de Nossa Senhora, milhares de índios mexicanos pediram o batismo. Não foi nem imposto, eles queriam o batismo. Não é? Eles pediram. Então, meus irmãos, a evangelização, primeiro tem que ter fé, né? Como Dom Ascona dizia, falta fé na igreja. Tem muita gente se dizendo missionária, mas não tem fé. Inclusive tem não me lembro o nome dele agora, mas se não me engano, um bispo ou um padre, que trabalha lá na Amazônia, e ele diz assim, olha, eu nunca batizei um índio e nunca vou fazer isso. Ele falou, não me recordo agora se foi um bispo ou um padre, não me recordo o nome, era para ter anotado. Ele disse, olha, eu nunca batizei um índio, nem nunca vou batizar. Esse homem perdeu a fé. Eu não sei porque ele se diz missionário. Perdeu completamente a fé. Sabe por quê? Eu vou encerrar a catequese com uma frase da palavra de Deus. Se é que os missionários de hoje acreditam na palavra de Deus, né? Não vou generalizar. Estou falando de alguns. Atos, capítulo 4, versículo 12. Perdão. Atos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Nome de Jesus. Então, quem acredita nisso aqui, quem acredita na palavra, quem acredita em Jesus, né, como o único Senhor e Salvador, evangeliza. E fala para os índios, sejam os índios da Amazônia, sejam os índios do México, sejam os esquimós, sejam os africanos, seja lá quem for, os sertanejos, os gaúchos, os baianos. Não é? Você quer ser salvo, meu irmão, minha irmã. Se você quer abraçar a salvação, acredite em Jesus. Confesse com sua boca que Jesus é o Senhor e receba o batismo. Isso é evangelização. Outra coisa não é fé católica, não. Não é. Não me digam que é, porque não é. Talvez essa minha catequese aqui me renda alguns comentários maldosos, algumas perseguições sutis. Não tenho medo, já disse para vocês no começo, torno a dizer, não tenho medo. Tenho consciência do que estou fazendo, né? Estou defendendo a fé católica, a igreja que eu amo, é o Cristo que eu amo. Então, Jesus é o único Salvador. Fora dele, ninguém pode ser salvo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é um Salvador no meio de outros. Jesus é o único Salvador. Então devemos anunciar Jesus a qualquer pessoa. Isso é missão. Missão é falar de Cristo. Missão não é falar de terra, missão não é falar de água, missão não é falar do boto cor-de-rosa, missão não é falar das baleias, né? Pelas baleias que cruzavam o oceano, como diz a música de Roberto Carlos. Não. Missão é falar de Jesus. Padre, e a natureza? Devemos ter cuidado com a criação. Devemos zelar pela criação de Deus, porque sem a criação fica impossível a nossa vida humana, né? Nós dependemos da água, nós dependemos da terra, nós dependemos do ar, nós dependemos da natureza, nós dependemos da criação. Mas, quando se trata de evangelização, o primeiro passo a ser dado é falar de Cristo. Depois que se fala de Jesus, e aí sim, a comunidade está evangelizada, então agora nós vamos falar, olha, cuidado com a criação de Deus. Zelar dos animais, zelar da floresta, zelar dos rios, não é?
E isso aí é depois que a comunidade está evangelizada. Depois que estão crendo em Cristo, depois que já estão celebrando a Eucaristia. Mas a primeira evangelização, como Dom Ascona falava, tudo isso depende da fé. Quem não tem fé vai achar que tudo isso que eu estou falando aqui é uma bobagem, é uma perda de tempo, é uma besteira. Infelizmente, a nossa igreja católica está cheia de gente assim, de gente sem fé. Rezemos, meus irmãos, rezemos pela igreja, rezemos por este sínodo, rezemos pelo Santo Padre o Papa Francisco, para que o Espírito Santo o ilumine e ele possa, não é, dissipar toda essa confusão, toda esses erros, né, que estão querendo entrar de forma sutil na nossa santa religião, na nossa fé católica. Que o Espírito Santo guie a igreja para o bem. Rezemos juntos. Vou convidar você aí agora, você que está me assistindo ao vivo, você que vai assistir depois essa catequese, porque vai ficar gravada. Algumas pessoas também vão jogar no YouTube, né, porque alguns canais compartilham. Eu gostaria de convidar você agora a rezar comigo um Pai Nosso, uma Ave Maria, em honra de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina, em honra de São Miguel Arcanjo, defensor da Igreja, combatedor das heresias, não é? Aquele que combate o demônio, aquele que grita quem como Deus, aquele que defende a adoração de Deus. Então peçamos a Nossa Senhora de Guadalupe e a São Miguel Arcanjo. Rezemos também a São José de Anchieta, grande santo que veio evangelizar as nossas terras e falar de Jesus para nós. Peçamos a eles que intercedam por nós, intercedam pela Igreja, pelo Santo Padre o Papa e por este sínodo pan-amazônico. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São Miguel, glorioso São José, e a Virgem Santíssima de Guadalupe, rogai pela Santa Igreja de Deus. Desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e continuemos em oração pela Santa Igreja. Um forte abraço, muito obrigado a você que ficou até agora assistindo essa catequese. Muita gente, graças a Deus, né, de olho aí nessa live. Então Deus abençoe você e lhe dê uma santa noite. Até a próxima, se Deus quiser.